Seja bem-vindo à nossa sexta lição, Teologia Eficaz, Só os Pecadores Sofrem, da revista da Lições Bíblicas, vem com o título A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina e o subtítulo O Sofrimento e a Restauração de Jó. Estamos na sexta, como eu disse. Vamos ler o texto áureo. Lembre-se agora qual é o inocente que jamais pereceu, e aonde foram os sinceros distribuídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal seguem isso mesmo. Jó 4, versículo 7 e 8. A verdade prática diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Transcendência significa que Deus está em todos os lugares, em todos os mundos, em todo momento, em qualquer época, em qualquer instante. Leitura diária, vou ler toda ela. Segunda, Jó 4, de 1 a 4, sobre a paciência para ouvir, né? Tem que ter paciência para ouvir. Terça, Jó de 4 a 4, 6, você tem confiança em Deus? Tem que ter, né? Quarta, Jó 4, 6 a 8, o inocente pereceu e os retos foram destruídos. Isso é um lamento dele, que ele não se achava pecador. Então ele dizia que os inocentes morreram, né? Pereceram, os retos foram destruídos. É um lamento dele. Quinta, Jó de 15, de 1 a 4. O sábio daria a resposta vazia? Não, né? A gente fica assim tanto ferido, a gente fica duvidando do certo, achando que o errado está certo, mas é só um momento de tribulação na nossa vida. Sexta, Jó 22, de 1 a 2. O homem será de algum proveito para Deus? Claro que será. Através dele levamos o evangelho para salvar almas, né? Sábado, Jó 22, 3, 5. O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo, com certeza. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está em Jó de 4, de 1 a 8, Jó de 15, de 1 a 4 e 22, de 1 a 5. Amém? Vamos começar com Jó 4, de 1 a 8. Então respondeu ele faz o temita e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinar-te a muitos e esforçar-te as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, os joelhos desfaleceram fortificantes. Versículo 5. Mas agora a ti te vem, o te enfadas e tocando-te a ti te perturbas, né? 6. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança é a sinceridade dos teus caminhos? É o versículo chave esse aqui. Lembra-te agora qual é a inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo teu visto, é o versículo 8. Os que lavram iniquidade semeiam o mal e cegam isto mesmo. É a lei da semeadura, que é normalmente generalizada, mas ela tem especificidade. No caso de Jó não tinha. Jó 15 agora, primeiro versículo. Então respondeu-lhe faz o temita e disse: porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento e encherá o seu ventre de vento oriental? Está contrapondo o que Jó estava passando com a sabedoria dos homens, né? No caso do homem sábio. Arguindo com palavras que de nada servem, com razões de que nada aproveitam, ou seja, o conselho seria errado em vez de certo, né? E tu tens feito vão e temor e diminuíste os rogos diante de Deus? Não, cara, vamos para o Jó 22. Então Deus ele faz o temido e diz: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Claro que sim, mas na hora. Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Com certeza. Ou tem um todo-poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem temor as tuas iniquidades? Está colocando Jó contra a parede por ele estar passando por tudo isso, dizendo que ele estava em pecado. Mas ele esqueceu que Deus faz as coisas como ele quer, como ele
que provém, os pensamentos de Deus não são nossos, os andares de Deus não são nossos. E nós não compreendemos o agir do Senhor, infelizmente. Aqui foi uma incompreensão dos amigos de Jó. Ele foi um deles. Os outros dois estão, vai ser já o quarto, que vai ser diferente, né? Ele vai usar ele para ver que isso era um teste, mexendo com a cultura da época. O que Jesus fez também, quando Jesus veio, ele mexeu com a própria cultura, né? A própria maneira de agir das pessoas. O objetivo geral é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, viu? Todo seguiu, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Todo mundo sofre. Eles tinham uma religião de a lei de semeadura. Se tu pegava, tu sofria. Se tu era bom, tu não sofria. Mas isso não condiz com a realidade, né? Os objetivos específicos estão nos pontos que a gente está lendo. Você vai dar o primeiro agora, o segundo, o terceiro, que é as teologias dos três, né? A primeira é a defesa de Elifaz, a segunda é a associação de Elifaz a respeito do pecado, quebra a tradição da religião, quebra, né? O pensamento dele é quebrado. Identificar o abismo que ele diz existir entre o Criador e a criatura. Interessante. Vamos aí para a introdução. Nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz, né? Ele é o primeiro amigo, ou amigo, né? O amigo desse não precisa de inimigo. De Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Ur. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, os pecadores sofrem e os justos não passam por vezes. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento atacando a força religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que devia guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Vamos ver primeiro Elifaz aqui nessa primeira lição, que ele na sétima vai ser o segundo amigo, no oitavo o terceiro amigo e na quarta o que realmente importa, que é o mais novo. Enquanto vamos ver só o primeiro amigo, né? Aqui é o pensamento de lei da semeadura. Aqui você faz, aqui você paga, né? Mas isso em relação aos maus, em relação aos bens, a gente tem que ter esse pensamento. Nós vamos para um ladrão que mata, esfola, rouba, um estrupador, viciado, né? Desde que se não se arrependam, então eles vão ter o seu justo juízo, se não aqui na eternidade. Então isso que é a lei da semeadura. Só que essa lei de semeadura ela não se aplica aos justos. Embora haja sofrimento, como houve em Jó, mas esse é um teste de Deus. Foi o caso de Jó, vai ser o caso de muitas pessoas, vai ser, para que ele possa provar, passar por provas, e até mesmo dando exemplo ao inimigo da nossa alma, que nós, mesmo nas tribulações, adoraremos o nosso Deus, ao caso daqueles três que foram jogados na fornalha, né? Então eles estavam cientes que eles podiam morrer, mas mesmo eles morrendo, sendo o teste, eles iam ainda crer em Deus, jamais negar o nome dele. Então isso é a diferença entre a lei da semeadura daqueles que são injustos e a lei da semeadura daqueles que não são injustos. Que se não são injustos não passam no teste, vão pular o lago de fogo e chufre. E os que são justos passam no teste como Jó e serão agraciados com a vida eterna e a bonança na terra. Ou não, a bonança pode ser no céu. Amém? Vamos entrar na nossa lição. Os pecadores no contexto da justiça retributivas, né? Só os pecadores sofrem, todo mundo sofre, sem exceção, né? De uma maneira ou de outra sofre. Primeiro ponto, a lei da semeadura é da colheita. Aqui você faz, aqui você paga, né? Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico e tradicional. A justiça retributiva, você faz, você paga. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito, se você dá um soco na parede, você vai sentir dor, vamos dizer assim. Se você ofende alguém, você vai ser ofendido, aí vai. Se você rouba, você vai ser roubado, aí vai. É um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado.
Isso depende de quem faz essa lei, né? Se for de homem para homem, realmente, se você rouba, no sentido, se você rouba, você tem que ser perdoado e o que roubar tem que ser transformado. Então, é isso que Jesus veio ensinar, né? Rouba, ser roubado. No caso lá no tempo dos Sumérios, se tu rouba, cortava a tua mão esquerda, se continuava a roubar na tua mão direita, se tu continuasse a roubar, tu cortava a mão esquerda, e assim ia. Se tu continuasse a roubar, arrancava o teu primeiro olho, depois o segundo olho, e aí vai. Até é melhor tu entrar no reino do céu faltando alguma parte do teu corpo do que tu continuar ladrão. Aí Jesus já disse assim, não, que tal perdoar e transformar a vida desse homem? Se ele rouba é porque ele não ensinaram para ele que roubar é mal. Então vamos perdoar, vamos ensinar para ele que roubar não é certo e vamos mostrar um novo caminho para ele. Então Jesus contrariou isso e aqui que isso vai acontecer, né? Aqui eles pensavam que se você está fazendo mal, então você receberia o mal. Mas não foi o caso de Jó, então é uma quebra da cultura. Deus já vinha fazendo isso e Jesus fez também, no mesmo sentido. O homem colhe o que plantou. Será? Nem toda vez. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, separo isso a si mesmo. Jó 4:8. Leitura bíblica, né? Jó 4:8. Segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam e soberbos. Com certeza os que lavram a iniquidade fazem o mal para si, para os próximos vão semear o mal para si mesmo, né? Mas não foi o caso de Jó. Jó não fez mal a ninguém, pelo contrário, só fazia o bem. Mas mesmo assim o mal veio para ele com permissibilidade de Deus, mas era um teste provando que ele era realmente fiel ao Senhor e nunca negou o seu nome, né? É diferente. Para ele faz, nós habitamos em um universo moral para ele. Muito gente, por isso que eu não tenho nada contra a moralidade. Mas quando eu vejo um cara muito moralista, eu desconfio justamente que ele quer ser mais do que os outros. E normalmente ele não é, né? Para ele faz, nos habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. Até aí tudo bem. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Certo, até aí tudo bem. Vamos continuar. No Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Vamos dar uma pausa aqui. Aí isso aqui é 1 Pedro 3,12. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. Olha, vamos lembrar aqui a história do rico e o Lázaro. Lázaro teve todo tipo de malefício na terra. Ele não teve nenhuma bênção, ele só teve chagas, fome, discriminação, surra. Morava em cavernas, comia restos de comida, isso quando comia, né? Então ele só teve mares na terra. E o rico lá, só coisas boas, né? Saúde, coisa e tal. Mas quando chegou o dia dos dois, o Lázaro foi para o paraíso e o rico foi para o inferno. Então, a lei da semeadura não se cumpriu aí, né? Ela se cumpriu no mundo exterior, no mundo pós-físico. Se cumpriu no reino dos céus, vamos dizer assim, né? Eles não foram para o céu ainda. Ninguém foi para o céu ainda. É um erro a gente pensar assim, tipo, a gente vai para o céu. A gente vai estar no seio de Abraão, quem morreu com Cristo, quem não morreu sem Cristo vai para o tormento, né? Foi o que aconteceu lá e está acontecendo hoje. Só mudou de lugar o seio de Abraão, mas o tormento continua no mesmo lugar. Então, a lei da semeadura, ela pode ser cumprida aqui, mas isso vai depender da vontade de Deus. Lázaro teve todos os tormentos possíveis e imaginários aqui na terra e só teve a sua bonança, vamos dizer assim, no reino dos céus eternamente. Já o rico foi ao contrário, teve todas as suas bênçãos aqui na terra e quando morreu, por ser uma pessoa igônima, né, uma pessoa má,
apesar de ter todos os bens e luxo necessário, não teve a sua paga, a sua paga está sendo eterna. Então isso vai de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade do homem, né? Nós podemos ser abençoados aqui ou não, né? Jó foi abençoado, foi testado aqui, foi discriminado, passou no teste de Deus, não dos homens, mas foi abençoado aqui e na terra, amém. Mas Lázaro não, Lázaro só foi atormentado aqui, mas foi abençoado no reino dos céus. Então isso vai compensar com a deidade divina, ele que decide como ele trabalha, com isso não somos nós. Não devemos julgar. É isso que é o erro de nós, dos seres humanos, até dentro da nossa igreja. Em todas as igrejas são assim. A igreja são corpo de Cristo, mas são pessoas humanas cheias de erro, né? Gosto de apontar muito o erro dos outros, não procuro consertar o seu. Na realidade, nós não devemos julgar ninguém, quem julga é Deus, né? Ele dá o teste, ele dá o julgamento, ele dá a sentença. Amém? Não nós, jamais. Devemos olhar para nós mesmos. Continuando aqui. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, com certeza, isso ele tem razão, mas que somente os pecadores pagam por isso, negativo. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado, não havia a outra opção. O problema é que, no caso de Jó, ele não tinha o pecado necessário, não que ele era um homem pecador, mas ele não estava em pecado ao ponto de ter todas essas tribulações em sua vida. Isso era, digamos assim, era permissibilidade de Satanás e a aprovação de Deus, né? Tudo com o intento de Jó vencer. Apesar do teste ter sido até forte demais, mas era necessário para dar um exemplo para a humanidade, né? Tudo para a glória do Senhor, né? Não era para a morte, não era para a perdição, e sim para mostrar a glória do Senhor. Quando Jó venceu, quando Jó não negou o Senhor, depois que perdeu seus bens materiais e seus filhos, e mesmo depois de não perder essa saúde, ele não negou, então Satanás perdeu. Embora os amigos fossem lá, pois aí Jó tinha consciência que, acusá-lo, né? Jó tinha consciência que ele não estava em pecado, que aquela lei da semeadura não se aplicava a ele, embora o amigo queria impor essa situação a ele. Não, isso não se aplica a mim, nem. Eu não sei porque ele não tinha noção, porque ele estava passando por isso, mas depois ele teve. Então, o fato é, não nega o Senhor, mesmo não compreendendo o que você está passando, né? A gente, às vezes, pelo desespero, quer negar o Senhor, pelo teste ser muito abrasivo no nosso pensamento, mas lembre-se que o teste nunca vai ser maior do que nós podemos aguentar. Nós temos uma noite de choro, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Amém? Nunca negue a palavra de Deus, jamais, em nenhum instante. Quantos são os que fazem acumulações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça, viu? E esquecem que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Nós só vemos o lado da nossa moeda, o lado da moeda do outro a gente não vê, a gente começa a julgar, ele está passando por isso, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, com certeza ele mentiu, ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo outro, quando na realidade não é nada disso, é só fofoca, não dê ouvido à fofoca. Procure ver a fonte da onde está saindo todos esses males, né? Se é de Satanás, se é com permissão de Deus, se é pura maldade ou se é injustiça, né? Vocês têm que ver o lado das duas moedas, dar de César o que é de César, dar de Deus o que é de Deus. A gente nunca pode ver, eu vejo muito aqui na nossa vida cotidiana, só vê só um lado da situação, aí vira uma tempestade, uma coisa que isso é uma gotinha de água, né? A gente não procura saber, vamos lá na casa do irmão ou da irmã, para ver realmente se é isso que está acontecendo. Embora tirar a prova dos 9, né? Lembra a matemática, a prova dos 9?
para ver se a conta está certa. Porque a conta não está só de um lado, está do outro também. Então, se chega uma situação, fulano segundo falando mal dele, vamos lá falar com ele para ver o lado dele, para contrapor as respostas, lado A e lado B, né? Dos vinis, né? Lembra dos vinis? Sou do tempo dos vinis. Lado A e lado B do disco, para ver se eles estão batendo. Se eles não estiver batendo, alguma coisa está errada, então vamos ver. Tentar consertar isso aí, não julgar a pessoa, assim mesmo conversar e ver a situação dela. A nossa igreja está falhando nesse aspecto, a humanidade está falhando nesse aspecto, nós temos que nos corrigir em situação desse. Se há algum problema com o irmão, nós temos que ir lá com ele e bater, como diz os delegados de polícia, né? Fazer a cariação entre um e o outro, frente a frente, para ver se a situação é verdadeira ou não, para que essa lei da semeadura aí não se aplique injustamente, né? Ela existe, mas ela é aplicada conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do homem. Então sempre veja os dois lados, nunca aceite só um, vá atrás do outro, para conciliar e consertar, e não julgar. Amém? Já vimos aqui a lei da semeadura, da colheita, primeiro ponto. Segundo ponto, o homem que colhe o que plantou, né? Vamos ver o terceiro ponto. A queixa de Jó em sua defesa. Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, Jó 6,7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral, de causa e efeito, ou seja, bateu, levou. E que não é, Jesus ensinou, quem bate a sua face direita dê a esquerda, né? Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Mas pode ser que um bom esteja passando por tribulações e a recompensa dele não vai ser o mal, vai ser o bom. Ou aqui na terra, como foi no Jó e no resto da eternidade, ou só na eternidade, que não foi o caso de Lázaro. Ele faz não estava de todo errado, com certeza, mas ele estava aplicando injustamente sem ver o lado de Jó, só estava lendo o lado do pensamento da religião dele, da lei da semeadura, da lei da moral, né? Mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era único e existente, não era, né? Tratava-se da parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Jó era um homem justo, então ele estava passando por um teste com permissão de Deus, para que o inimigo pudesse atacar com ele, para provar que ele jamais ia negar o nome dele. Essa era a situação de Jó, não porque ele era um homem mau, né? Então a lei da semeadura não se aplicava a Jó, ali naquele momento. O patriarca não aceita a tese de Elifaz, e por isso sente-se alienado a Deus. Assim. Ele estava tão fragilizado que ele se sentiu que estava realmente sendo atacado. Por um momento ele fragilizou, mas em uma observância ele não negou o nome do Senhor, viu? É aí, 6, 4, 23. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Jó se queixar, não negar o nome dele. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Jó 6, 1 a 13. Ele se queixa pela sua atual situação, indagando, né? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu sou justo, eu sou fiel, eu sou temente ao Senhor. Então por que eu estou passando por isso? Na hora a gente não se atenua, que pode ser um teste, testando a nossa fé, né? É uma queixa fundamentada ainda aos antigos pressupostos teológicos, né? A tal lei da semeadura, lei moral. Ele era justo, não estava em pecado, viu? Portanto, não merecia sofrer. Mas a gente sofre. Toda vez que a gente segue a Jesus, vamos sofrer porque vamos ser atacados, vamos ser marginalizados, vamos ser diferenciados, vamos jogar pedra na gente. Quem serve a Deus vai ser sempre assim. Em seguida, Jó se queixa de Deus. Jó 7, de 11 a 21. Desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Tentando dialogar com o Senhor, né? Quando a gente está confuso, a gente lê a Bíblia, ou a gente vai para o nosso quarto e diz, por que isso está acontecendo comigo? Fala comigo, Deus. A gente joga as nossas vicissitudes em cima de Deus, né? E Deus, de alguma forma, nos acalenta e nos mostra o caminho certo para a salvação, que é nunca negar o seu nome, né? Desejando abrir uma porta para Deus um diálogo altíssimo, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, como a lei da semeadura,
mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com Deus. Conversa sincera através de um relacionamento direto com Deus. É isso que é importante, né? Ou com o Criador, né? Onde já fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é dirigir-se pessoalmente a Deus. Feche essa porta, feche seu celular, feche a televisão, feche tudo que possa te incomodar. Se ajoelhe e se derrame diante de Deus. Ele vai com certeza te ouvir. Ele vai com certeza te dar uma orientação. Vai com certeza acalmar teu coração. Depois que ele fizer isso, vá ao templo de pedra e agradeça ao Senhor com adoração, com cantos espirituais, com a pregação da palavra e com o ouvir, saber ouvir, ter paciência de Deus. Nunca negue ao Senhor por tribulações, como disse Paulo. O que nos afastará do Senhor? A fome, a peste, os naufrágios, os chicotes, os grilhões, nada nos separará do amor de Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele deu, como disse Jó, Ele tirou, nu eu vim, nu eu voltarei. Então as tribulações, elas existem, elas vão sempre vir. Mas isso não significa que você está em pecado. Se você está consciente que você é justo e sincero ao Senhor, passe pela tribulação com a paz de Cristo e com, como disse aqui, né, com relacionamento direto com o Criador. Aí sim você vai entender todo o seu pensamento, porque o pensamento dele não é igual ao nosso, o andar dele não é igual ao nosso. Antes de terminar esse tópico, essa lição aqui, as lições em si e o livro de Jó estão no meio agora, estão em 3 diálogos, né? Vai falar de Elifaz com Jó, Bildade com Jó e Zofar com Jó. Conforme os capítulos nós vamos ter esses diálogos, é o ponto central desse livro. Os diálogos de Elifaz com Jó, de Bildade com Jó e Zofar com Jó, que é o primeiro, né? O segundo e o terceiro diálogo está organizado desta forma: Elifaz, Jó e Bildade. Já não entra o Zofar, né? No terceiro diálogo. Então o estudo, o livro em si está centralizado, o pensamento centralizado, já estamos no centro do livro, né? A partir do versículo do capítulo 4 até mais ou menos o capítulo 23, ali já estamos no centro, vendo os diálogos dos 3 amigos com Jó. Ali vai ter uma repercussão, já começou, né, de atacando com a lei da semeadura, dizendo que Jó é pecado, por isso que ele está passando por isso. Jó não aceita isso e tenta conversar com Deus para entender essa situação, para ver se essa cultura de religião estava certo em relação a ele. No entender dele não estava, e ele queria ter um relacionamento direto com Deus para tirar essa dúvida da cabeça dele. É isso que nós devemos tirar o ponto de interrogação da nossa vida e ter um relacionamento direto com Deus e entender por que estamos passando por tantas tribulações. Eu tenho a resposta: porque você serve ao Senhor. Cada vez mais que você se aproxima de Deus, mais você será tentado pelo inimigo para que você perca a coroa da vida. Mas a coroa da vida é o nome do Senhor. Então nunca mais, jamais negue ele. Amém? Vamos dar uma pausa, já voltaremos com o segundo tópico: os pecadores no contexto da tradição religiosa, que tem o primeiro ponto, ortodoxia engessada; o segundo, uma ameaça à tradição religiosa; e o terceiro, um defensor celeste. Amém? Já voltamos em nome de Jesus.